Bom, aqui no Zoom, a gente não pode esperar muito tempo, né? Porque a aula, né, tem um tempo contado. Ai, que bom que sua família está bem, né? Stephanie, a minha também, graças a Deus, está bem. Sempre fico preocupada porque minha mãe está com... Ela é de 41, né? Ela está com 79 anos. Então, esse pessoal sempre comenta, né? Que o pessoal de mais idade corre um risco maior e tal. Mas até agora está tudo na paz. E a sua, Andressa? É bom mesmo. Bom, olha, estou aqui no AVA. Vocês estão vendo aí, no AVA? Sim, tá dando para ver. Para ver, né? Aí nessa semana aqui, ó, do dia 4 de maio a 10 de maio, né? Aí tem os recursos de aprendizagem. Nos recursos de aprendizagem vai estar o material que a gente vai estar estudando hoje na nossa aula, tá? Então, eu vou estar explicando sobre a atividade avaliativa, que vocês vão postar até o dia 21 de maio, tá? Vou mostrar aqui os objetivos de aprendizagem da aula de hoje, o roteiro que já é conhecido nosso, o slide como um suporte. Lembrando que a nossa referência bibliográfica é o livro que tem disponível na biblioteca virtual, que é o livro da autora Silvia, né, Constante Vergara, Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. Então, é um livro de metodologia aplicado à nossa disciplina, que é a administração. Isso faz toda a diferença. Aí você sempre pode acessar o livro, não tem problema, tá? Aqui em vídeos complementares, eu vou colocar a gravação, né? O link da gravação da aula de hoje. Eu vou colocar aqui. Quando a aula acaba, eu aguardo o Zoom salvar. Tudo dando certo, ele salva, eu mando para o YouTube e posto o link aqui. Vamos, então, para o material. Aqui o material da aula de hoje. Toda vez que tem a aula, o professor deve colocar, isso fica disponível, né, para o aluno acessar na semana da aula. O que olhando aqui, o aluno vai perceber o que ele vai ter na aula, né? Então, aqui fala onde está também cada material, né, que foi colocado, fala que o fórum está disponível para esclarecimentos e tudo mais, porque às vezes passa uma semana ou outra, vai juntando um monte de informação. Aí quando você entra e pega esses objetivos de aprendizagem, em algum momento ele pode ser útil aí para você, tá? Para você se organizar. Temos aqui também, então, vamos entrar na nossa atividade avaliativa. Bom, um presente para vocês. O que eu fiz? Vocês têm que entregar o projeto. Aí eu já tenho esse arquivo aqui, que o seu projeto, você já vai utilizar esse arquivo aqui, você vai apenas completar, né? Porque o que eu já fiz? Eu já fiz esse arquivo já com base no nosso manual, que a gente tem aquelas regras, né? Como colocar numeração, o tamanho da letra, então isso já facilita. A primeira coisa que eu coloco aqui nesse arquivo é que antes de você iniciar, de você estar preenchendo, para você assistir a aula do dia 2 de abril, essa aula foi gravada, eu coloquei o link aqui, tá? Tá lá no YouTube, que aí já é um esclarecimento para você relembrar, porque mesmo que você assistiu, né? Hoje são 7 de maio, e isso foi explicado, por exemplo, no dia 2 de abril, de lá para cá, né, quantas informações que já surgiram, quanta coisa que você já acumulou de outras disciplinas, né, e outras coisas mais aí que você leu na sua vida. Então, aqui é uma maneira de você resgatar a orientação sobre como preencher. Aqui você vai escrever o título do seu trabalho, tá? E toda vez que você estiver fazendo esse material, você esteja também com o roteiro para a elaboração do trabalho. O roteiro é esse aqui, ó.
É um roteiro feito pela própria faculdade, tá? Não achei. A faculdade nos presenteou para facilitar, né, o nosso trabalho, do professor, do aluno. Esse roteiro aqui, ele está aí no AVA também. Ó, orientações aos alunos sobre a disciplina Metodologia Científica Aplicada. Então, a gente utilizou, inclusive, esse roteiro para fazer um dos exercícios, né, que a gente já fez, já corrigiu, tá? Aqui está falando sobre cada item do trabalho, ó, o que tem que ter, né? Metodologia, tal, o referencial teórico. E uma coisa bem importante, aqui, ó, formatação do trabalho. Fala assim, ó, o título deverá ter até 10 palavras e não deverá ter ponto final. Será formatado com a fonte 14, em negrito, e caixa alta ou todas as letras maiúsculas e centralizadas, tá? Aí fala, em seguida, após um enter, será escrito o nome dos autores, alunos, separado por vírgula. No caso, o trabalho de vocês nesse semestre é individual, então é o nome do aluno. E na linha abaixo, o nome do professor, com formatação igual ao texto, né, descrito a seguir, ó. Quantas páginas que tem que ter esse projeto? De 10, né? 10 e 15 páginas, tá? Então tá falando tudo, ó, Arial 12. Pela empresa ArcelorMittal do Verão, parceira do projeto. Cláudia, que também é psicóloga e coordena os atendimentos, explicou que os trabalhos acontecerão por 3 meses. Resolvi. Bom, ok? Então, esse aqui que é um manualzinho que a gente tem que ter sempre em mãos, tá? Você pode ter em mãos ele assim impresso, ou ter em mãos aqui, você vai consultando, né, a todo momento. Voltando lá, então, na atividade que a gente precisa fazer e postar aí até o dia 21 de maio. Aqui, ó. Então, ó, título do trabalho. Tá vendo? Aqui eu já coloquei, ó, em Arial 14, negrito e com a letrinha preta. Aí você vai vir aqui e vai escrever o título do seu trabalho. O título do seu trabalho está relacionado ao problema de pesquisa. Você tira o título de lá. Aqui, como o manual pediu, ó, você vai colocar o seu nome. Tá? E aqui o meu nome já está colocado, professora de vocês. Bom, aí você começa aqui com a introdução, tá? Aí vem, aqui na introdução, a gente já estudou o que é para ser colocado nesse item ponto 1. Se você não se recorda, não tem problema, você vai vir aqui, ó, nessa aula aqui que foi gravada, nessa aula que foi gravada está dito o que é para você colocar. Aí você vai preencher aqui, ó, justificativa do tema, tá? A delimitação do tema, o problema de pesquisa, tá? Tá tudo aqui nessa aula. Aí a hipótese, eu expliquei na aula que foi dada no dia 16 de abril e também está gravada. Como você escreve a hipótese. E o link está aqui, tá? E está também no livro da Silvia Vergara, que é o livro da bibliografia que a gente tem utilizado para as aulas. E lá em bibliografia no AVA, eu coloquei lá o nome do livro e você acessa na nossa biblioteca digital, tá bom? Aqui o objetivo também está na aula do dia 16 de abril, é só você acessar, que tem lá explicadinho, tá? E pode acompanhar pelo livro, que o livro é bem explicado. Eu me baseei no livro para dar aula. Item 2, metodologia. O que você vai escrever no item 2? No dia 30 de abril, eu expliquei o que você vai escrever e durante a aula, eu peguei na sua mão e escrevi. O que eu fiz? Eu digitei aqui, ó, ao vivo, o que você teria que escrever nesse item de metodologia. Aí você vai nessa aula aqui, ó, desse link do dia 30 de abril que tem lá. Então, item 2. Ó, você pode deixar esse parágrafo aqui como que tá, você pode deixar esse parágrafo, pode deixar esse parágrafo. Aqui eu até coloco assim, ó, a metodologia do presente projeto está fundamentado no livro Projeto e Relatório de Pesquisa em Administração, da autora Silvia Constante Vergara, descrito no item referência. Porque lá embaixo, aqui, ó, tem o item referências, e tudo que eu coloco de autor, né? Aqui eu botei um modelinho para vocês.
Todos os autores citados no trabalho precisam estar listados aqui em ordem alfabética, tá? Então, aqui está um modelinho de como você faz. No manual também explica. É importante deixar claro de quem a gente vai se referendar, se fundamentar para falar sobre metodologia. Porque, por exemplo, assim, vocês não vão participar, não vão apresentar nesse semestre o trabalho, mas numa banca, se a banca começar a questionar a metodologia, você responde, olha, foi com base no livro da Silvia Vergara, porque cada autor ele tem uma definição metodológica dos tipos de pesquisa e tudo mais. E aí você está resguardado. Tá, aí, bom, agora você começa a preencher de fato aqui, ó, tipos de pesquisa. O que você vai colocar aqui, tipo de pesquisa? Tem lá no livro da Silvia Vergara e tem na explicação aqui, ó, da aula do dia 30 de abril. É só você assistir lá, você vai ver até a professora digitando. Universo e amostra. Você vai começar a digitar a partir daqui, ó. No presente estudo, a amostra será, você vai preencher. Está também aqui, nesse link, mesmo link, ó, da aula do dia 30 de abril. Seleção dos sujeitos. Também foi explicado na aula passada. O que você vai escrever aqui está no link da aula do dia 30 de abril. Coleta dos dados, a mesma coisa. O que você vai escrever aqui está no link da aula do dia 30 de abril. Tratamento dos dados, você deixa isso daqui, que eu já fiz a citação da Silvia Vergara, tá? E você aqui vai acrescentar, né? Conforme explicado na aula do dia 30 de abril. Limitações, você vai deixar escrito assim, ó, as limitações serão apresentadas no término do trabalho. Porque a gente escreve sobre limitação quando você acabar de escrever seu trabalho. E no caso, não é no projeto. Vai ser no próximo semestre, se porventura você executar esse projeto, você vai dizer assim, em que ele ficou assim falho, o que você faria diferente, tá bom? Então, aqui é só deixar como está. O referencial teórico eu vou estar falando nessa aula. Para o dia 21, ele não precisa estar pronto, tá? Você só deixa o item 3, assim, como que ele está aqui, assim, ó, para ter essa sequência lógica de número. O item 4 precisa ser feito, é o cronograma de execução. Eu botei um modelo, quem quiser aproveitar esse modelo do jeito que está, porque o cronograma é só isso, vai ficar assim, tá? Ou, se você quiser dar uma melhorada, fazer diferente, lá no livro da Silvia Vergara tem uns modelinhos, né? O importante é você respeitar, ó, coloca quadro 1 aqui em cima, né? Aí você vai ver que o quadro 1, ele está em Arial 10, tá certo? A fonte é o autor do projeto, você coloca o autor. E as referências é o que eu falei com vocês. Todos os autores que você citar, por exemplo, quando você estiver escrevendo aqui a introdução, né, vai que você vai pegar alguma citação, o nome do autor tem que estar aqui, completinho aqui embaixo, tá? Direitinho, ok? Só observe o seguinte, esse livro da Silvia Vergara, ele está aqui escrito, né? Você vai ter que mudar porque esse que está no link da biblioteca virtual, ele é mais novo, então tem que atualizar aqui, ó, São Paulo, né? 2003, porque o que eu tenho aqui, tá vendo? Esse da 4ª edição, já é o livro, assim, mais antigo, que eu uso já há muito tempo, que é, vamos dizer, o meu livro de consulta, né? Quando diz respeito a Silvia Vergara. Então, aí, ó, é da uma edição mais antiga. E o livro que vocês têm, né, é uma edição mais nova. Esse livro aqui não está citado no trabalho, você vai deletar. Eu botei aqui só para você ter uma ideia de como escrever. Então, você vai pegar, vai desenvolver, né, cada aluno vai desenvolver o seu individualmente, nesse próprio arquivo, e vai postar até o dia 21 de maio, tá? A outra postagem, né, que vai ser feita, aí na outra postagem vai entrar o referencial teórico, que eu vou estar explicando hoje, né, também, tá bom? Pelo que vocês viram, né, que está escrito aqui, do jeito que eu preparei para vocês, vocês gostariam de perguntar alguma coisa que eu pudesse esclarecer? Professora, boa noite. Boa noite. Eu
Eu não entendi essa parte do cronograma, lá no final lá que tem um quadro. Tá. Um dos itens do projeto chama-se cronograma de execução. No cronograma, a gente diz tudo que vai ser feito no trabalho, do início ao fim. Esse cronograma é como se fosse uma promessa. Você está escrevendo, eu prometo, né? Isso daqui é para o próximo. Então, o projeto está sendo feito nesse semestre. A execução dele vai ser feita quando? No próximo semestre, tá? Então, você supõe que você está fazendo esse projeto para ser executado. Então, com essa suposição, você vai colocar revisão do projeto. Que projeto? Esse aqui que você está escrevendo. Quando? Bom, você pode colocar em agosto, porque em agosto que você vai estar voltando, né, no segundo semestre e tudo mais. Revisão e incremento da bibliografia. Agora você vai escrever a bibliografia, mas no próximo semestre você vai estar com um orientador, que geralmente é o orientador, geralmente, né? É o professor daquela disciplina, ele tem contato, tem experiência naquela disciplina, tal, e vai poder te ajudar bastante, né? E ele vai te ajudar individualmente, vai ser você e o orientador. A aula do projeto foi uma aula que são para todos os alunos. Já a orientação do TCC, cada aluno pega, né, um professor, né? Então, revisão e incremento da bibliografia. Esse orientador, ele vai revisar o que você fez e vai te dar sugestões para você melhorar, né, a sua bibliografia. Você vai elaborar um instrumento de pesquisa. O instrumento de pesquisa pode ser um questionário, pode ser um formulário, pode ser um roteiro para uma entrevista, tá? Então, com base no que você escreveu no referencial e para responder o problema de pesquisa, você vai criar esse instrumento, né? Essa pesquisa, esse formulário, esse questionário, a ser aplicado na empresa para você levantar as informações. Aí, se você começa em agosto, eu pensei em setembro, né? Seria uma data boa. Bom, fez o formulário, o orientador avalia e você vai e aplica na empresa. Vai lá entrevistar, né? Quem de direito. Aí eu coloquei setembro e outubro, mais ou menos, né? Depois que você traz as informações, você vai analisar as informações, porque elas precisam responder o problema de pesquisa, tabular, né? O que for necessário. Aí você vai fazer isso em outubro. E a conclusão do trabalho em si, eu coloquei assim, supus aí para novembro, por exemplo, tá? Na nada impede também de ser em outubro. E isso quer dizer, o cronograma são as atividades a serem desempenhadas para a execução desse projeto aqui. Ficou mais claro? Ok, entendi. Tá? Aí, gente, quer aproveitar? E assim, na hora que vocês forem fazer, pode ser que surjam dúvidas, né? Hoje eu fiz uns relatórios aqui do meu serviço e surgiram muitas dúvidas, né? Aí eu listei e mandei lá para o meu superior me dar uma orientação. Aí amanhã ele já deve dar uma resposta direitinho, né? Aí a mesma coisa vocês fazem. À medida que for surgindo as dúvidas, vocês vão listando e postam lá no fórum que eu vou olhando. E às vezes até uma dúvida sua, com a resposta que vai estar lá, vai ajudar mais colegas também, tá? Quando você participa do fórum, você acaba agregando para todo mundo. Sobre essa atividade aqui até o dia 21 de maio, se por um acaso durante a aula ainda você tiver alguma coisa a falar, se você não lembrar agora, depois você fala, tá? Eu vou então pegar aqui, ó. Professora? Opa! Esse trabalho que a senhora está falando, é porque eu entrei depois, é aquele individual, né? Que a gente já está fazendo. Correto, esse mesmo. Ah, tá, ok. Tá? Aí eu já fiz um modelinho aqui para vocês preencherem, tá, Cláudia? Tá, ok. Outra coisa, eu não estava conseguindo acessar os vídeos no AVA. Eu cheguei até ele, só que quando eu clicava, ele dava erro, ele não abria. Aí agora é só jogar esses links que a senhora colocou aí, né? Eu espero que dê certo, porque realmente às vezes dá erro, né, no link. Deixa eu entrar aqui logo para mostrar um negócio para vocês. Eu não consegui acessar nenhum. Pois é. Talvez eu nem saiba colocar o link direito.
Mas eu vou mostrar para vocês uma historinha. Aqui. Que talvez ajude, tá? Porque eu precisei abrir um canal no YouTube para salvar, né, esses links, colocar os vídeos. E não é minha especialidade, mas eu fiz por quê? Para poder viabilizar, né, e gravar aula para quem não pode assistir. Eu vou entrar aqui no YouTube para mostrar para vocês o canal, que tá todas as aulas de todas as disciplinas estão nesse canal. Então, às vezes, se você entrar no canal, você consegue. Tá entrando aqui, né? Ah, entendi. Legal. Vou entrar aqui para vocês darem uma olhada. Porque nem dar o endereço do meu canal corretamente, talvez eu saiba, para falar a verdade. Mas eu vou mostrar. Bom, eu entrei aqui no YouTube e agora eu vou mostrar. Vamos ver se aparece aí. Vê se apareceu aí para vocês. O canal do YouTube. Apareceu? Apareceu, é o nome da senhora. Tá vendo? É Rosane Riguete. Aí aqui estão todos os vídeos das aulas. Às vezes, se naquele link não der certo, né? Porque o que acontece? Eu venho aqui, vamos supor, igual aqui, ó. Tô vendo até o rostinho aqui de uma de vocês. Aí eu clico aqui. Então, aqui embaixo eu coloquei, ó, aula do dia 23 de abril, metodologia, tá vendo? Aí eu pego, clico aqui, né? Compartilhar e eu copio aqui, ó, tá vendo? Esse endereço. Mas às vezes realmente você não é a primeira pessoa e não consegue dar erro, né, ao acessar. Aí, vamos dizer, se de repente for por esse jeito aí, né? Aí vocês dão uma olhadinha se consegue entrar com Rosane Riguete. Você podia até testar aí, né, no computador. Eu consegui achar, professora. Ah, show! Boa noite, Vitor. Tudo bom? Achei. Aí, isso daí, já que eu falei boa noite, Vitor, é da aula, tá? Que foi gravada. Ah, sim. Peraí, tentar tirar agora. Já apanha pra caramba, né? Muito bem. Mas parece que tá todas elas como aula online e administração em época de quarentena. Mas aí você clica... Alô, Vitor, você me ouve? Aí... Boa noite, Vitor. Tudo bom? Professora, sumiu o seu som, não estou ouvindo, não. Cláudia, você que perguntou, você entra lá naquele YouTube, então, e Sim. clica lá em cima do vídeo, só tem aula ali, você vai ver a metodologia, tá? É uma por semana que vai dar aí. Aham. Tá? E ali naquele... Tá ok. Nesse material... Eu consegui achar aqui. Conseguiu? Ah, que bom. Aí quando entra no vídeo é que tem embaixo... Isso. Quando entra no vídeo é que tem embaixo a data da aula.
Inclusive, quer ver, ó, aqui no trabalhinho de vocês, que eu fiz o modelinho, eu já coloquei, ó. Vê se está aparecendo aí, ó. Antes de iniciar, assista a aula dia 2/4, tá vendo? Apareceu para vocês? Apareceu, professor. Então você vai, ajuda. Vai no YouTube do dia 2/4. Esse aqui, ó, é a aula do dia 16 de abril. Vai lá no dia 16 de abril, tá vendo? Esse aqui é o dia 30 de abril, ó. Então, são essas daí, né? Tá? Coloquei a data aqui que já vai ajudar. Na próxima pandemia... Beleza, professor. Próxima pandemia, a professora vai estar mais esperta, né? Aí... Esse trabalho é para entregar quando mesmo? Assim, é porque eu esqueci agora, eu vou anotar aqui. É dia 21 de maio. Lá no link tem essa data e aqui no AVA tem essa data também, tá? Tá. E aí agora, então, a gente vai para um outro tema, né? Que é o tema da aula de hoje, que são as referências, tá? Bibliográficas. Referencial teórico. Para o dia 21 de maio, não vai ser necessário fazer o referencial teórico, tá? Só vai ser necessário fazer o que eu apontei lá. Por quê? Porque o referencial teórico eu estou explicando hoje. Tem que dar um tempo para vocês amadurecerem ainda, para eu poder cobrar. Ok? Está aparecendo aí para vocês a folhinha do referencial teórico? Tá sim, professora. Essa folhinha, lembrando que está disponível em recursos de aprendizagem, tá? Que é o roteiro para elaboração do trabalho. Então, olha o que a faculdade fala com a gente. O referencial também, teórico, pode ser conhecido como embasamento teórico, ou também fundamentação teórica, tá? Ele deve ser elaborado com títulos e subtítulos, né? Referentes aos temas tratados. Ou seja, você não vai escrever como se fosse uma redação. À medida que você vai escrevendo, você vai colocando um título que você está escrevendo, um subtítulo, tá? Apresentando os mais importantes conceitos, né? Justificativas, características sobre o assunto abordado e tudo mais. Então, lá naquele item justificativa que vocês vão escrever, lá no capítulo 1, lá você já pode colocar alguma coisa dos livros, tá? Você pode dar um pouquinho do referencial teórico ali, na justificativa. Justificar com embasamento teórico, né? A importância. Aqui está mostrando que vai terminar em 10 minutos, mas depois a gente volta no mesmo link. Em outras palavras, o referencial teórico é a descrição de conhecimentos relativos à teoria sobre os diversos elementos que estarão contidos no trabalho. Então, professora, o referencial teórico vai ser sobre o quê? Depende, cada trabalho vai ter um referencial teórico. Se você for escrever alguma coisa sobre marketing, você vai pegar o quê? Artigos, não é? Sobre marketing e vai estar colocando ele como dando embasamento sobre o seu assunto. Se você for falar na área de recursos humanos, então você vai pegar artigos, né? Nessa área e vai dar embasamento. Os artigos científicos, eles são muito bem aceitos. Por quê? Porque você vai conseguir, geralmente, artigo científico é mais recente. E aqui a faculdade, ela pede no referencial teórico que você coloque artigos recentes, tá bom? Mas você também tem à sua disposição a biblioteca virtual. E é interessante que, assim como um artigo que você baixa na internet, você já copia lá direitinho com seu cursor, cola, né, lá no seu trabalho, faz a citação, porque, olha, ninguém vai inventar a teoria aqui, nem eu, nem vocês. Para as minhas aulas eu não invento teoria, eu copio e colo, tá? Para fazer os slides e tudo mais. Você vai copiar e colar. Com a biblioteca virtual fica muito mais fácil. E o importante é sempre você citar de onde que veio aquela ideia. Aquela ideia é direito de quem? Pertence a quem? Porque esses trabalhos, agora, hoje em dia, são submetidos a um programa. E no programa, dá para saber se teve cópia, não teve citação, como que foi. E o trabalho é anulado. Tá?
Essa parte do trabalho, do referencial teórico, é elaborado com base em material já publicado por outros autores, desenvolvido uma pesquisa bibliográfica, que inclui materiais com reconhecida confiabilidade, livro, teses, dissertações, né, eventos científicos. No referencial teórico são apresentadas as teorias, modelos, exemplos de trabalhos de autores que respaldam o trabalho que você vai desenvolver. Porque o que você vai desenvolver aqui não é com base na sua ideia, tá? O instrumento de pesquisa vai ser em cima do referencial teórico. Então, você tem que ter conceitos lá, informações da teoria que dão embasamento ao seu trabalho, para você ter condição de elaborar um instrumento de pesquisa. Todos os contextos deverão ser apresentadas as devidas referências dos autores, né? A formatação deve seguir o padrão estabelecido pela ABNT. E aqui a faculdade já nos ajuda, já até coloca esse padrão que ela quer. Olha que beleza, ó. O aluno deverá apresentar o mínimo de 10 autores, aí você já sabe que você vai ter que ter pelo menos 10 autores. Desses 10, 3 autores no mínimo dos últimos 5 anos. Aí que é interessante você já identificar, quando você abrir um livro, verificar se é dos últimos 5 anos, ou os artigos que você pesquisar, já pesquisa dos últimos 5 anos, que possam dar embasamento ao tema escolhido. Escolher no mínimo 3 tópicos do assunto que serão tratados no referencial teórico, escrevendo, dissertando sobre eles. Não usando subseções com pouco conteúdo. É o seguinte, no referencial teórico, de acordo com o assunto que você vai tratar, você vai botar um títulozinho e um subtítulo, né, que seria uma seção. Só que você não pode escrever só 3 linhas, por exemplo, para cada seção ou subtítulo. Você tem que escrever mais. Cada citação, cópia e cola que a gente coloca ali no material, a gente precisa também falar, ó, de acordo com a citação acima, pode-se concluir que, tá? Você tem que copiar e colar a citação, mas precisa comentar sobre essa citação. E isso dá o trabalho ficar amarrado. Se você só copiar e colar, fica igual uma coxinha de retalhos, tá? Fica meio que sem noção. Tá. 10 autores, dissertando sobre eles. O texto deve ser coeso e coerente, né? Coeso é você não usar um monte de palavra para dizer uma pequena coisa, né? Então, falar as coisas com uma quantidade de palavras que forem necessárias, não dá muita volta. Utilizando a linguagem científica e sempre com narrativas na terceira pessoa. Então, você não vai poder escrever eu acho, nós sabemos. Você vai ser linguagem científica sabe-se, verifica-se, procura-se, isso é visto, isso pode ser observado, isso que é terceira pessoa, tá? Ou também você pode utilizar no infinitivo, né? Então, é sempre assim, de uma maneira neutra. Uma maneira neutra, porque você está comentando sobre o quê? Citações de autores, citações científicas. Então, tem que ser impessoal. A formatação do trabalho, o título aqui eu já falei para vocês, né? Tal. 10 a 15 páginas eu também falei. Os parágrafos, ó. Quando você for escrever, a formatação dos parágrafos deverá ser com um alinhamento justificado. Recuo na primeira linha de 1,25, tá? Como se fosse um dedinho assim, né? Todo o texto deve ser espaçamento, né? 1,5 e-mail nas entrelinhas, lá em formatação. Os títulos e subtítulos deverão ter fonte do tamanho 12, em negrito, serem alinhados à esquerda e a numeração é opcional. Mas é importante você colocar a numeração, tá? Por isso que até lá no nosso trabalho, eu já coloquei os números, tá? As notas de rodapé deverão ter fonte 10. Caso você for usar notas de rodapé, a fontezinha dela, para diferenciar do texto, né? A fonte é 10, porque a fonte do texto é 12. As citações de mais de 3 linhas deverão ser formatadas em fonte tamanho 10.
Se você copiar e colar der mais de 3 linhas, você vai pintar o que você copiou, vai colocar a fonte 10, tá? Vai recuar 4 centímetros e o espaçamento vai ser simples entre uma linha e outra. As legendas de tabelas, figuras, quadros, né, imagens deverão ser colocadas acima. Por isso que eu fui lá naquele cronogramazinho e coloquei quadro 1, né, em cima. Tá prontinho lá. E embaixo que eu coloquei o quadro, a tabela que você produzir, você vai colocar a fonte, o próprio autor. E quando você copiar um quadro, uma tabela de algum autor, você vai botar a fonte e o autor de onde você copiou. A formatação das tabelas deverá ser com fonte tamanho 10 e espaçamento simples, né? O título acima da tabela e fonte da tabela deverão ser com tamanho 10 e centralizados. Vamos verificar lá como que eu fiz aquele... Vê se está aparecendo o trabalho aí que eu pedi para vocês fazerem. Apareceu? Acho que não, né? Apareceu aí? Tá vendo? Aqui, ó, quadro, ó, Arial 10, ó. Aqui, fonte, ó, Arial. Apareceu. Apareceu. Eu acho que aqui ele falou para ser centralizado. Aqui que acho que ele falou que é para ser centralizado, né? Deixa eu ver. As legendas das tabelas colocadas acima tá certinho, né? A fonte Arial 10 está entre linhas é simples. Aqui entre linhas que tem que ver se está simples. Se o espaçamento está simples. Vamos verificar. Depois tem que verificar se o espaçamento entre uma linha e outra está simples. Que, por exemplo, aqui no texto, ele pede para ser 1,5. Parágrafo, entre linhas, tá vendo? 1,5. Ok? Então, gente, de referencial teórico, hoje seria isso. Na próxima aula eu vou continuar.